devocional diário. E como já é de costume aqui em meu canal, toda sexta-feira eu apresento um vídeo bônus. Então hoje, orgulhosamente, eu apresento para vocês mais um vídeo bônus. Eu quero deixar para a sua meditação um texto bíblico, que é o Evangelho de Lucas, o capítulo 15, e o versículo é o versículo de número 17, que diz assim: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Eu quero iniciar minha fala aqui, nesse dia, contando para vocês um testemunho. A história diz que Moody, ele dava aula na escola dominical em Chicago. E um garoto, ele caminhava muitos quilômetros para poder participar desta escola dominical. E um certo dia alguém perguntou para ele: mas escuta, por que é que você simplesmente não participa de uma escola dominical mais perto da sua casa? E a resposta dele foi a seguinte: eu venho aqui participar dessa escola dominical porque aqui eu me sinto amado. É assim que eu começo essa mensagem neste dia. O capítulo 15, aliás, diga-se de passagem, a passagem do filho pródigo, que é esse texto que eu estou me referindo aqui, filho pródigo é o filho esbanjador, ela ganha assim inúmeros contornos com o passar dos anos, com o passar dos tempos. Nós vemos inúmeros comentários a respeito, das mais variadas aplicações possíveis. Mas nós não podemos esquecer que o que enseja Jesus a contar essa ilustração é justamente o versículo 1 do capítulo. Por quê? O texto bíblico diz que aproximaram-se dele os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas começaram a murmurar de Jesus, dizendo: olha, mas como é que pode esse homem receber os pecadores, não só receber, mas também comer com eles? Para eles aquilo era algo totalmente absurdo, porque eles se importavam muito com a pureza pessoal. Eles se importavam em conhecer muito a lei de Moisés, mas não tinha nenhum apreço pela vida humana. Eles não tinham nenhuma compaixão por aqueles que pereciam. Então Jesus, ele mostra aqui nesse texto bíblico que ele tem amor, ele tem compaixão para com aqueles que perecem. Jesus, ele recebe os pecadores. Jesus ele teve um ministério para os pecadores. Jesus ele permitia que os pecadores se aproximassem. Jesus não tratou ninguém com indiferença. Ele permitia que aqueles que viviam à margem da sociedade se aproximassem dele para ouvir os seus ensinamentos e assim serem transformados por ele. Aqui, o capítulo 15 é um dos capítulos mais ricos que existe no Novo Testamento, justamente porque é um capítulo dedicado a falar do amor de Deus. Note que o capítulo ele começa falando de um pastor que sai em busca de uma ovelha perdida. Em seguida, o capítulo fala de uma mulher que procura diligentemente por uma dracma perdida. E por fim, o capítulo termina dizendo a respeito de um pai que, tendo 2 filhos, um deles se rebela e resolve sair de casa. É importante observarmos aqui que na primeira parábola que Jesus ele propõe, o pastor ele representa o próprio Deus. O próprio Deus ele está disposto a buscar o pecador de uma maneira amorosa. Da mesma forma, a mulher que procura diligentemente a dracma perdida também ilustra o amor de Deus.
Quando chega na terceira ilustração, na terceira parábola que Jesus está contando, a narrativa ganha novos contornos, porque aqui fica claro que o homem ele tem uma participação nesse processo. Por quê? O filho ele sai de casa se rebelando contra o pai, imaginando que poderia ter uma vida incrível longe dos cuidados do pai, imaginando que poderia viver sem nenhum problema distante do cuidado do pai. Gasta tudo de uma maneira irresponsável, de uma forma absoluta, e de repente ele percebe que os homens são cruéis, que as pessoas não têm piedade, que as pessoas não têm compaixão. E aí ele olha para o seu próprio estado, ele olha para a sua própria situação, ele vê a situação que ele se encontra, e aí então ele toma uma atitude que está registrada no versículo que nós lemos aqui. Porque ao sair de casa e ir para um país distante, ele gasta tudo dissolutamente, ele passa a viver de uma maneira limitada, ele se aproxima de um homem que guardador de porcos, apacentava porcos, e ali ele deseja comer das alfarrobas, que é um produto da alfarrobeira, uma espécie de uma vagem gelatinosa, que dentro dela tinha uma substância gelatinosa e adocicada. As famílias de baixa renda também se alimentavam das alfarrobas. Aquela não era uma condição que ele precisasse viver ela, mas as suas escolhas o levou a viver aquele contexto, a viver aquela situação. Perceba que as primeiras duas parábolas, o amor de Deus está evidente, mas quando chega aqui na última parábola, Jesus mostra que o homem ele precisa ter uma participação nesse processo. É o homem reconhecer a sua rebelião, é o homem reconhecer que dá passos largos em direção ao distanciamento daquilo que é a vontade de Deus. Desse modo, ninguém pode fazer nada por um homem ou por uma mulher que decidiu viver distante de Deus, a menos que esse homem ou essa mulher um dia pare, caia em si e diga: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, e faz-me como um dos seus trabalhadores. Foi isso que ele fez. Ele caiu em si, encarou os fatos, encarou a realidade, se levantou e foi ao encontro do Pai. Talvez ele esperava um sermão, talvez ele esperava receber uma dura lição, mas quando chegou de volta à casa do Pai, ele percebeu que o Pai o esperava de braços abertos e já tinha tudo planejado, já tinha uma recepção linda preparada. Ao chegar, o Pai o abraçou, o beijou, pediu para que matasse um novilho e preparasse uma grande celebração, e além do mais, o Pai deu a ele presentes. O Pai deu a ele vestes novas, o Pai deu a ele anel no dedo, e o Pai deu a ele sandália para colocar em seus pés. Só os escravos andavam descalços. O Pai estava dizendo: você não é escravo, eu vou calçar os seus pés. Vestes novas eram, para aquele momento, uma veste festiva, um traje quase que principesco. O Pai dizendo para ele que aquelas vestes marcavam uma nova etapa na sua vida. Por fim, anel no dedo, uma representação de honra, de reconhecimento, de autoridade. E eu termino essa fala aqui dizendo a você que o Pai amoroso, ele deseja muito se relacionar contigo. O Senhor, todos os dias, ele deseja alcançar o seu coração, transformar a sua vida, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. Mas existem coisas que só nós podemos fazer.
existem coisas que só o homem pode fazer, que é cair em si, reconhecer o seu próprio estado, reconhecer quem é, o que tem feito e o caminho que tem trilhado. Faço votos que você tenha a condição de reconciliar-se com Cristo. Existem muitos benefícios de uma reconciliação com Deus. Faço votos que o amor de Deus te alcance e que você seja alvo das bênçãos de Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu termino aqui a minha fala pedindo a Tua bênção para todos os meus irmãos, pedindo a Tua bênção para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, para aqueles que esfriaram na fé, para aqueles, ó Senhor, que têm andado distante do Teu propósito, da Tua vontade, do Teu querer. Eu quero te pedir que as Tuas mãos sejam estendidas, que o Teu amor alcance esse homem, essa mulher, essa moça, esse moço, esse jovem, Senhor, esse rapaz, que o Teu favor alcance a vida dele, a vida dela, para a Tua glória. É o que eu te peço, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um lindo dia para você, Deus abençoe você e a sua família, você já sabe, mas não custa nada lembrar. Inscreva-se no meu canal, ative aí o sino das notificações e sempre que tiver uma novidade, o YouTube vai mandar uma notificação para que você fique sempre a par das novidades. Grande abraço, Deus te abençoe.